Olá, estudantes do sexto ano do Colégio Alexandre Dumas. Aqui é o professor William Ribeiro e o nosso encontro de hoje, o nosso quinto encontro é de cultura afro. Eu quero lembrar que no último encontro eu solicitei a vocês que assistissem um curta-metragem Vista Minha Pele. E o objetivo maior da atividade era fazer uma reflexão sobre o que a gente está estudando, fazer com que vocês façam o link. Então nós estudamos no nosso último conteúdo, Movimento Negro e Movimento Negro na luta pela escola e pela universidade. Dentro do nosso conteúdo, o que a gente discutiu aqui é que as dificuldades da população negra ter acesso à educação. E como a educação é importante. Eu trouxe alguns dados aqui e como isso gera um atraso para a sociedade. Então, a falta do acesso à escola gera a falta de identidade e a falta do autoconhecimento. E, na verdade, com o desenvolvimento social, todos ganham, todos são beneficiados, se você for pensar. A gente vive uma época de crise onde falta profissionais de saúde, falta profissionais de várias áreas. Então, se eu pensar que em um país que a gente considera desenvolvido, né, a maior parte da sociedade, ela frequentou a escola, frequentou a universidade, ou seja, a população que frequenta a escola, frequenta a universidade, ela sai da chamada ignorância, porque são pessoas que vão saber ler, interpretar, questionar a sua realidade, que é o que nós estamos fazendo com as aulas de cultura afro. Então, nosso debate, essa nossa reflexão em torno desses diversos conteúdos, não é à toa. Vocês são os futuros cidadãos. Vocês é a proposta de sociedade para o futuro, para o presente e para o futuro. Daí questionar esses vários temas. E a atividade que eu deixei para casa para vocês foi justamente assistir o curta-metragem Vista Minha Pele. Tem como finalidade a gente repensar a situação em que o negro ele vive dentro da sociedade. Então, como é complicado essa autoafirmação, essa autoaceitação em uma sociedade que, infelizmente, ainda predomina o racismo, a discriminação racial, ou seja, algo ridículo que vem atrapalhando o desenvolvimento da nossa sociedade. Então, eu vou iniciar a nossa aula com algumas imagens, né? A gente vai ver aqui agora, vamos lá, produção? Eu vou exibir para vocês uma primeira parte, a primeira fala, né? Então, no primeiro momento, eu quero que vocês reflitam aí na música. Eu acho a música de abertura muito bacana, já começa com a autorreflexão. E a gente vai ver o primeiro trecho do curta e vamos fazer a correção dessa atividade. Eu vou dar as minhas respostas e a gente vai refletir em cima do que vocês responderam. Beleza? Vamos lá, produção. Solta o som aí para essa turma ver. Se negro fosse branco e branco fosse negro, tu saberia, meu irmão, o que ia ser barrado. Viveria humilhado, negado, partido. Com essa pele, saberia o que é racismo. Viveria a ironia no triste abismo. Sem ninguém pra te ver, sem heróis na TV. Com tanto desencanto, como iria viver? Sem ninguém pra te ver, sem heróis na TV. Com tanto desencanto, como iria viver? Vista minha pele, viver aqui não é branco sem preto. Pois viemos todos da África, nosso berço. África, nosso berço. Vista minha pele, ver aqui não há branco sem preto. Pois viemos todos da África, nosso berço. África, nosso berço. África, vista minha pele santa. África, África. Que isso, Maria? Você é linda. Claro que pode conseguir ser a Miss Festa Junina. Esse negócio de cor da pele não tem mais nada a ver. O que conta mesmo é ser comunicativa e vender o máximo de votos.
Você não vai amarelar logo agora, né? Ah, sei lá. Vai ser o maior mico. Garotas assim que nem eu nunca são escolhidas pra uma coisa dessas. Quantas atrizes com a minha cor de pele você já viu em novelas? Ai, sai dessa, Maria. O Brasil tá mudando. Ah, pode até ser. Só que ninguém consegue vencer a Sueli. Ela é a garota mais popular da escola, esqueceu? Os meninos vivem babando por ela. Mas e daí? Você tem a mim. Eu vou te ajudar. Isso não conta? Conta sim, Luana. Conta muito. Mas você já viu alguma menina branca como Miss Festa Junina? Não tem a menor chance. Melhor eu desistir. Ah, não. De jeito nenhum, Maria. Você sonha com isso há tanto tempo. Não vamos desistir sem tentar. Te vejo amanhã na escola. Beijo. Tchau. Conseguimos enxergar quem são nossos verdadeiros amigos. Na televisão, parece que todo mundo é negro. Os galãs são negros, as crianças são negras. Como eu posso ser Miss Festa Junina se não tenho cabelo crespo, nem essa pele de chocolate, nem esse jeitinho que só as negras têm? A Luana vai ajudar você a vender os votos. Agora vai ser diferente. Eu tenho certeza que você vai conseguir realizar o seu sonho. É melhor não ficar contando com o ovo dentro da galinha. Há 500 anos que nós brancos carregamos esse país nas costas. E os negros ficam com poder e dinheiro. Melhor não ficar imaginando coisas. Pai, eu sonho com isso desde que eu tô na escolinha. E eu já tô cansada de desistir de tudo só porque eu não sou negra. Deixa ela, Carlos. A menina tem o direito de sonhar. Você está enganada, Lúcia. Nosso papel é preparar ela para o mundo lá fora. E nessa vida, a gente tem que caminhar com os pés bem firmes e no chão. Calma, querida. Olha, poucos têm a experiência de vida que você tem, de ter morado em outros países pobres como França, Inglaterra, onde a maioria da população é branca. Isso faz muita diferença, meu amigo. Olha, você tem que estar consciente de que as crianças da sua escola não pensam como você. Eles não têm a experiência de vida que você tem. Mas, pai, eu não posso cruzar os braços vendo minha melhor amiga sofrer tanta injustiça. O senhor mesmo não chefiou missões diplomáticas, correndo até risco de vida para garantir a paz em lugares que nem conhecia direito. Eu sei que é importante ajudar, meu amor. Mas a Maria precisa aprender a lutar pelos direitos dela. Não podemos ser paternalistas, você entende? Todo mundo sabe que as leis do Brasil dão oportunidades iguais a todos. Aqueles que batalham vencem. Ok? Tchau, pai. Então a gente vai dar uma parada aqui. Foi só como dizem pela aí, né? Um aperitivo. Então a gente viu algumas falas interessantes. Quando a menina ela fala que o Brasil está mudando. A primeira reflexão que eu quero fazer, pode mudar, viu, produção? A primeira reflexão que eu quero fazer é que o Brasil está mudando. Quem é o Brasil? De fato, eu acredito que o Brasil está mudando e que o Brasil ele pode mudar. Até porque o Brasil somos nós. O Brasil sou eu e sou você. E quando eu digo que o Brasil está estudando, porque há tempos atrás não se discutia sobre essa temática, se escondia a existência do racismo. E hoje a gente está dando esse pontapé nessa situação, começando com essas discussões em sala de aula, repensando a nossa realidade, entendendo a nossa história para compreender o nosso presente. Então, por isso, a gente está estudando a nossa história, compreendendo lei, tentando sair dessa ignorância. Então, a gente viu aí essa necessidade, ou seja, vista a minha pele, é essa tentativa, faz essa inversão. Coloca o branco no papel de negro e o negro no papel de branco na sociedade. Para de fato mostrar, refletir as consequências de como, durante muitos anos, isso vem acontecendo. Inclusive quando a gente faz a relação com a questão da escola, o acesso à escola e à universidade. A gente entendeu, a gente estudou que muitas vezes o movimento social ele existe para reivindicar aquilo que não se tem. Então daí você vê a necessidade dessa autoafirmação. E muitas vezes a
A gente percebe até mesmo no ambiente escolar, na nossa própria sala de aula, na nossa vizinhança, no nosso cotidiano, atitudes racistas como essa, e simplesmente achamos que é normal ou baixamos a cabeça para a situação. Então, quando eu abaixo a minha cabeça, eu também estou comportando com essa situação. Então, vamos partir agora para o nosso debate. Convido vocês para a nossa correção. Pegue o caderno de vocês, se é que vocês responderam, se alguém respondeu. Quem não respondeu, preste atenção e depois volte a fazer a sua atividade. A atividade foi essa, atividade Cultura Afro, 04 do vídeo da aula 4. E a primeira pergunta que a gente tinha aí era essa. Elabore uma ficha técnica do filme de acordo com a cena. Então, a ficha técnica a gente já viu aqui, já fez essa introdução justamente debatendo a proposta do curta-metragem. Vamos para a letra A? Na sua opinião, o que o autor do filme está querendo demonstrar com relação a brancos e negros? E aí, o que foi que você conseguiu responder a partir desse filme? Na minha opinião, eu penso que é a luta contra o preconceito, a necessidade de eliminar as barreiras e vencer o preconceito. Então, quando ele faz essa inversão, ele mostra que se o negro estivesse na posição, o branco estivesse na posição do negro, a luta ela é diária, a luta ela é cotidiana, a autoafirmação. Interessante aquela cena do filme, quando a atriz ela liga a Maria, ela liga a televisão e ela olha que na televisão só tem negros. É a nossa realidade. Nós abrimos, vocês abrem a Netflix, só tem filme da Disney com personagem branco. Assiste Sessão da Tarde, a maioria dos protagonistas brancos. Liga a televisão, a maioria dos apresentadores são brancos. Poucos são os jornais e raros são os programas que aparece o negro apresentando. Por que isso? Será que é porque existe um modelo? Existe um padrão? Quem foi que criou esse padrão? Então a gente vê que durante muito tempo isso foi instituído, isso foi criado, esse padrão, devido ao racismo. Mas hoje, graças a Deus, graças aos estudos, ao acesso à informação, essa realidade vem se transformando, aonde negros e brancos vêm lutando por seus direitos e a gente vai buscando uma sociedade melhor. Então eu penso que é isso aqui, a luta contra o preconceito, contra a necessidade de eliminar as barreiras do preconceito. Vamos lá, letra B. Na letra B, pode passar a produção, por favor. O que existe de verdadeiro nas situações refletidas nas cenas se o autor não tivesse feito essa inversão dos papéis? Então, o que é que existe de verdadeiro nessa situação? O que existe de verdadeiro, no meu ponto de vista, é a realidade, né, que foi investida. Do negro e do branco ocupando o papel do preto e o negro ocupando o papel do branco. Então a realidade ela é evidente. E você aí respondeu o quê? Conseguiu matar essa charada? Então na minha resposta eu botei aqui. O preconceito, o racismo contra o negro é uma realidade que foi criada com um intuito em um certo momento da história do Brasil. Então o preconceito e o racismo ele foi criado pelos agentes da história. Quem é que faz a história? Eu e você. Então, no passado, alguém criou com um intuito. Dessa mesma forma, os novos agentes históricos, as pessoas que fazem a história desse planeta Terra, desse país, é quem pode acabar com essa realidade, eu e você. Acredito na necessidade de reflexão e compreensão do tema. É o que nós estamos fazendo aqui. Eu acredito que o caminho é primeiro refletir, conhecer a realidade da nossa identidade e repensar o tema, criar novos passos. E você respondeu o quê? Está no caminho certo? Está compreendendo a nossa discussão? Entende agora a necessidade dos movimentos sociais estarem reivindicando direito, porque muitas vezes você não tem sua cidadania reconhecida e muitas vezes você tem a lei,
mas as pessoas desconhecem. Então, muitas vezes a gente tem a informação. No passado não se discutia sobre esse tema. Hoje nós temos. O que é que adiantaria se nós não tivéssemos uma disciplina de cultura afro para ter esse momento de compreensão da nossa realidade? Isso aqui simplesmente seria algo desperdiçado, armazenado, guardado, não ia servir para nada. E o assunto, o conteúdo, a informação, isso me torna um intelectual, um esclarecedor. Vamos lá, produção. Letra C. O que mais lhe chamou a atenção durante o desenrolar do filme, do curta-metragem? Então, primeiro, para mim, a consciência da personagem Maria de querer se autoafirmar, não aceitando aquela realidade social de discriminação e excludente devido à sua cor da pele. Então, Maria, mesmo sabendo que a maior parte da escola tinha brancos, que normalmente as pessoas valorizam os negros, que no curta-metragem, na escola, a maioria das pessoas valorizava o padrão negro, ela não desiste e ela tenta se autoafirmar. E o segundo, eu penso que também Luana, que vê Maria como a sua semelhante, como um ser humano que merece o devido respeito e valorização. Então esses dois pontos me chamou a atenção no desenrolar do filme. O primeiro, a atitude de Maria em se autoafirmar, em lutar pelos seus direitos. É assim que deve funcionar a sociedade. E segundo, Luana, que nesse caso era a personagem negra, né, que estava fazendo, ela decide ajudar a colega a se beneficiar na escola. Então veja, a atitude começa da gente, de como a gente se enxerga e como a gente vê o nosso próximo e como a gente espera ao nosso redor. Vamos lá, produção? Vamos para D. Após responder às perguntas anteriores, será feito um debate. Então, eu quero lançar algumas perguntas para vocês e quero que vocês façam essa autorreflexão aí nesse momento. Você já se viu em uma situação semelhante à da personagem Maria? Lembrando que a personagem Maria era a personagem branca, ok? Que estava sendo no curta discriminada. Como você se sentiu? Se sentiu bem? Se sentiu mal? Qual a atitude ou postura que você teve diante dessa realidade? Então, se você já sofreu uma situação semelhante de Maria, como você reagiu? Se omitiu, ficou calada, ficou triste, fugiu, ou encarou de frente e buscou o respeito, ou buscou sua autoafirmação? Você já participou de uma ação discriminatória de racismo? E aí, sim ou não? Você participou, você praticou, ou você esteve em uma situação em que alguém praticou? Como você se presenciou? Como você se posicionou? Você se omitiu? Deu risadinha? Porque quando você não pratica o racismo, mas você está ali, de junto, colado com a situação, e você se omite, isso prova que você também é um racista. Vamos pensar. Ah, mas eu não tenho nada a ver com essa situação. Pode ter sim. Se omitir diante da situação é afirmar que você é a favor do racismo, quando você não impõe a defesa. É o que diz a lei brasileira. Então, vamos continuar. O que é que vocês acham? Devemos continuar no erro praticando racismo ou criar novos espaços para o Brasil melhor? Isso depende de quem? Então eu trouxe essas perguntas aqui para promover esse debate, esse questionamento e essa reflexão com vocês aí. Espero que vocês consigam chegar a boas conclusões. Mas a decisão é individual. Eu não estou aqui para impor nada. O meu objetivo como professor é fazer a autorreflexão crítica. Eu não estou aqui dizendo que você tem que amar o negro ou amar o branco. Agora você decide que tipo de país você quer, porque você vai ser a próxima vítima. Vamos lá? Produção. Segundo, assista ao vídeo especial Consciência Negra. Exclusão na mídia afeta a formação da identidade do negro. E compare com a fala de Maria dizendo o que mais lhe chamou a atenção. Bom, uma das frases que eu achei interessante fazendo essa comparação é essa aqui.
eu me olho e não me vejo. Então, quando Maria ela liga a televisão e ela diz lá que só tem negro na televisão, como é que eu vou vencer a competição se eu não tenho essa cor achacolatada, esse cabelo crespo? Então, essa realidade acontece muito com o negro. Quando você liga a televisão, os apresentadores, os personagens são brancos. Então, é você se olhar e você não se ver. Parece uma loucura, né? Mas não é loucura, não. Essa é uma realidade que foi criada, ok? Então, foi o que mais me chamou a atenção dentro dessa situação. Vamos lá, produção. Terceiro, o que é democracia racial? Faça uma pesquisa e elabore um pequeno comentário para debater. Então, democracia racial seria o estado de plena igualdade entre as pessoas, independente da raça, da cor ou da etnia. Bom, eu acredito que enquanto houver práticas racistas, não vai existir democracia racial. Então, como é que a gente pode ter uma igualdade com circunstâncias de racismo? Então, ao afirmar que o Brasil tem uma democracia, eu penso que nós estamos no caminho certo, que é esse caminho que nós estamos aqui debatendo. Vamos, produção? A produção hoje está dormindo, viu? Analise a frase da professora de Maria. No Brasil, todos são iguais. E compare com o vídeo Racismo no Brasil, comentando os pontos de vista. Todos são iguais? Eu vou encerrar essa pergunta logo de forma direta. Falso. Falso. Porque na história do Brasil, a população negra, a população parda, teve que reivindicar para ter acesso à escola, para poder entrar em uma universidade, para ter o mínimo de conhecimento, para tentar se desenvolver na sociedade. E, no entanto, foi criada uma barreira. Olha, vocês não têm direito. Escola não é para todos. Universidade não é para todos. Infelizmente, essa ainda é um problema, pelo menos nessa realidade da educação. E em outras circunstâncias. Vamos lá, produção. Como a Constituição, gente, é a nossa lei. É a Carta Magna do Brasil. É onde estão os direitos e deveres do cidadão. Então, tudo que você fizer que não tiver na Constituição Federal, isso é um crime. Então, o que é um crime? É fazer uma coisa além da lei. Então, a Constituição Federal do Brasil é a nossa norma máxima. Então, como essa lei trata o racismo? Apesar de ser igualdade, apesar de a igualdade ser prevista como um direito fundamental da pessoa, ela ocorre concretamente em sua escola e comunidade. Justifique e cite um exemplo. Igualdade ou de desigualdade? Então, o que é que acontece na sua escola, na sua comunidade? Igualdade ou de desigualdade? Então, a primeira coisa, a lei trata o racismo como um tipo de crime e apresenta um tipo de punição. Um exemplo, eu vou dar um exemplo do início do ano, foi o jovem negro espancado por um policial militar. Não sei se vocês lembram, passou em todas as mídias, um jovem de cabelo black, de cabelo loiro, aonde o policial foi fazer uma abordagem e espancou aquele jovem. Então, tá aí um exemplo, é o meu exemplo, não sei qual é o seu exemplo. Vocês entendem a importância dos movimentos sociais na luta por direito? Um exemplo de luta é o movimento negro pela escola e pela universidade. Então a gente encerra a nossa aula. Eu espero que tenha sido um momento de muito aproveitamento, de crescimento e reflexão. Ok? Um abraço e até a próxima.